Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Tudo beleza? Vamos aguardando aí todo mundo entrar para mais uma live entre as muitas e muitas lives pelo mundo afora. Guilherme Guedes, tudo bem com você, Guilherme Guedes? Tudo certinho? Vamos lá, acho que temos só eu e você aqui hoje. Acho que nem nosso convidado Elvésio vai aparecer. Ó, Fábio chegou para nos acompanhar. Tudo beleza com vocês? Boa noite! Vamos lá, estamos aguardando Elvésio. Ah, Lourdinha não poderia faltar, né, Lourdinha? Lourdinha não poderia faltar. Agora sim, tá chegando mais gente. Marta, tudo bem com você, Marta? José do Carmo. Vamos lá, pessoal. Boa noite, boa tarde para vocês. Vamos para mais uma live. Entre muitas das lives que estão acontecendo agora pelo mundo afora, né? Talvez algumas pessoas já tenham voltado a trabalhar ou ainda estejam ocupadas nesse horário de 18 horas. E, como na última live, logo logo vai chegando mais gente. Hoje nós temos mais um convidado especialíssimo, que é Elvésio Carlos. Elvésio, que vocês vão conhecer, quem ainda não conhece, né? Vocês vão conhecer um pouco mais daqui a pouco, que ele vai chegar para estar conosco aqui. Elvésio é jornalista do Jornal Estado de Minas. Vamos saber já desde quanto tempo, já de longos e longos anos. Elvésio sempre foi um grande apoiador, inclusive, né, do trabalho da Mimulus Escola de Dança, da Mimulus Companhia de Dança. Um jornalista que apoia a cultura, sempre apoiou as nossas iniciativas, então sempre que estamos em cartaz no teatro, sempre que temos iniciativas aí, como sempre pioneiras aí com a escola, iniciativas marcantes também, ele está lá para nos acompanhar, né, para nos apoiar. E recentemente ele iniciou uma coluna maravilhosa, riquíssima, da qual eu tive o orgulho, a honra de poder participar, que é a coluna chamada Diário da Quarentena, onde ele convidou muitas pessoas das mais diversas áreas, né? Enfim, ele vai falar pra gente, assim, tem depoimentos os mais incríveis, emocionantes, engraçados, maravilhosos, sobre, né, em que a pessoa, o convidado, relata, né, faz um relato, um diário do que como tem sido essa quarentena. Essa coluna ela é publicada no Jornal Estado de Minas e também vai para o Instagram do Elvésio de uma forma muito legal, em que um convidado lê o diário do outro. Então troca, né? Eu, por exemplo, eu li o diário de uma outra convidada, Bianca de Gioia, né? E uma outra pessoa que escreveu no Diário da Quarentena leu o meu diário, né? Então isso é muito legal também, assim, você ver, né, uma pessoa lendo e dando a sua interpretação para um outro relato, né, que foi redigido por outro alguém. Então é uma ideia sensacional, uma ideia maravilhosa, uma ideia poética, uma ideia artística, uma ideia também, claro, jornalística, né? E o Elvésio vai estar aqui, entre outras coisas, para falar conosco sobre, contar um pouquinho dessa experiência dele com o Diário da Quarentena, né? Eu aproveito para falar um pouquinho, antes da gente iniciar essa conversa com o Elvésio, eu aproveito para falar um pouquinho sobre as iniciativas da Mimulus Digital, né? Essa semana, não percam, a gente tem uma aula maravilhosa de História da Salsa. No sábado passado, a gente teve uma aula sobre História do Tango, sábado de 10 às 11h30 da manhã. Poxa, eu não sabia, queria participar e tal. Essas aulas todas são gravadas, né?
E as gravações depois podem ser acessadas. Então, se a pessoa não adquiriu a aula antes, não participou da aula, ela quer participar depois, ela pode ainda se matricular, fazer a sua inscrição e ela recebe a gravação, ela recebe não só a gravação, o material completo que a gente envia, tem toda uma bibliografia, textos, etc. Né? E nesse sábado agora é a História da Salsa. Então, História da Salsa de 10 às 11h30 da manhã. Fiquem atentos, porque tanto para aqueles que dançam, né? E quando você dança e conhece sobre as origens, conhece sobre a história, né, daquela dança, você dança, eu costumo dizer, com mais completude, você se apropria daquela dança. Então, assim, uma coisa complementa a outra. A gente teve depoimentos muito legais de pessoas que fizeram aula no último sábado dizendo isso, né? Como que ela passou a entender, né, coisas que ela fazia na prática, como que a informação da teórica complementa a informação prática e vice-versa. Então fica o convite aí para vocês. Fora outras novidades também, enfim, hoje, agora, daqui a pouco, 7 da noite, a gente tem uma aula, uma primeira aula de um segundo módulo, que não depende do primeiro, ou seja, quem não fez o primeiro módulo não tem problema, pode fazer o segundo, com a Juliana Macedo, um curso chamado Desmistificando o Tango. Desmistificando o Tango, onde ela trabalha a técnica do tango pelo viés da consciência corporal, né? Então, assim, as pessoas têm aproveitado demais essa aula, não somente quem é apaixonado pelo tango, mas quem trabalha com outras danças também. E a mesma coisa, a minha aula de amanhã. Amanhã teremos bolero, mas o que a gente usa, o que a gente faz é utilizar os fundamentos para se dançar bolero melhor, ou seja, equilíbrio, dinâmica, postura, giros, enfim, diversos fundamentos que você utiliza não somente para dançar o bolero, mas para você dançar melhor qualquer dança e até mesmo para a sua vida cotidiana, para você ter uma melhor postura, um melhor equilíbrio, enfim. Então quem quiser mesmo, quem não fez as primeiras 4 aulas, pode se matricular e iniciar amanhã. Essa aula de agora, 19 horas, inclusive, eu faço o convite. Quem quiser fazer, independente de estar inscrito, pode fazer, pode participar. A gente envia o link rapidinho, pode entrar no nosso Telegram, no nosso Instagram, pode me mandar uma mensagem que a gente envia o link rapidinho. E aí você faz, experimenta, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. O Elvésio chegou aqui para compartilhar conosco, para a gente ter um bate-papo bem gostoso. Deixa eu chamar o Elvésio para participar dessa live aqui comigo. Espera aí, deixa eu fazer a solicitação para ele. Elvésio, me conta aí se chegou para você que estaremos juntos aqui. E aí, olá, tudo beleza? Antes de você entrar, eu estava aqui te apresentando, falando um pouquinho, aproveitando para falar das iniciativas da Mimulus Digital, mas falando, já adiantando um pouquinho do seu trabalho. Então, assim, antes de mais nada, eu queria te agradecer muitíssimo por estar aqui conosco, né? Dividir, compartilhar um pouquinho dessa sua experiência riquíssima, dos seus conhecimentos conosco. Quando eu convidei o Elvésio, ele me confidenciou, ele falou assim, olha, eu não fiz nenhuma live, eu nem sei como que faz. E eu acho muito legal, porque muitas pessoas, né, que participaram comigo, convidados, né, que tiveram comigo aqui nessa série de mais de 50 lives que a gente já fez, né, tem esse mesmo sentimento, assim, nossa, mas como que é, como que funciona e tal. E eu sempre brinco que eu também nunca tinha feito, né? A minha primeira live também, o meu primeiro contato direto com o Instagram se deu pós-pandemônio, né? Foi a partir do momento que começou o pandemônio que eu também tive que me habituar a isso. Então é um momento para a gente fazer, né? Ser parceiro e né? Peraí, eu te ensino como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que usa o Zoom, como é que usa o Instagram, como é que faz o Google Meet e tal. E assim a gente vai. Então, Elvésio, deu certo, conseguimos estar aqui juntos, né? Conseguimos. Eu cheguei um pouquinho atrasado porque me perdi, me confundi, mandei uns endereços errados, mandei o pessoal ir para um outro endereço. Então, acho que tem uns perdidos que estão voltando. Na ansiedade de arrumar tudo direitinho, eu acabei quebrando o pezinho do meu suporte do celular. Então, aqui, do lado de cá, está uma zona.
O celular está encostado na tela do computador, apoiado em uns livrinhos pequenininhos aqui, mas nesse caos total está funcionando. E o caos a gente já está por ele, então qualquer coisa a gente tira de Então, letra, né? é isso que eu ia falar, faz É, parte, né? e eu, quando você me convidou, eu fiquei naquela dúvida também, porque é a primeira vez e muito dos meus amigos que estão aqui, que estão entrando, sabem como eu tenho resistência ao vídeo. Sempre tive, eu nunca fui uma pessoa de vídeo. Mas aí, como o convite foi o seu, há muito tempo eu lembro que a minha admiração pela Mimos começou pelo nosso colega que já morreu, Marcelo Castilho, que era uma pessoa de uma cultura assim inacreditável, conhecia de tudo, você podia discutir de todos os assuntos com ele, que ele sabia. Então, a partir daquele dia, e o Marcelo que me, ouvindo muito ele falar do trabalho da Mimos, que eu comecei a admirar. E como o convite foi o seu, eu falei assim, eu acho que isso está mais... Eu tenho que quebrar essa minha barreira, lembrando do próprio Marcelo, pelo que ele sempre falava bem de vocês, e mais ainda, eu acho o trabalho da Mimos uma coisa tão delicada, tão bonita, que nos deixa tão felizes, e a gente está vivendo um momento muito difícil. Então, acho que isso é importante. Eu conversei com a Ione de Medeiros, e ela falou justamente do momento ruim que muitas companhias estão passando. Ela mesmo perdeu o espaço dela. Então, eu acho que quebrar essa minha barreira de não vou fazer vídeo, não gosto, eu não tenho jeito. Então, acho que é mais uma forma, assim, mais... Não que eu estou me julgando que seja uma pessoa, assim, sou muito importante para estar aqui, mas é uma forma de reconhecimento ao próprio trabalho da Mimos também, que faz coisas tão legais. E o que a gente está precisando justamente nesse momento é de poesia. Eu acho que isso sempre fez muito bem. Pô, Vess, né? Eu te agradeço ainda mais, né? Sabendo, você já tinha comentado comigo essa sua resistência ao vídeo e tal. E na hora que você topou, eu falei, poxa, que legal, né? E é isso, é o que você está dizendo. É um momento para a gente ser parceiro, é um momento de generosidade, é um momento de gentilezas, é um momento de cada vez mais a gente estar junto, né? Então, eu te agradeço ainda mais. Você estava falando... Eu estou suando aqui, meu filho, eu estou suando. Mas um negócio que parece um verão europeu. Mas isso é normal, eu também fico nervoso. E você estava falando do Marcelo Castilho, eu estava lembrando, até para a gente deixar registrado assim, essa nossa admiração que a gente tem por ele, né? Era uma pessoa muito incrível, e uma pessoa muito singular, assim, que ele era muito fechado, né? O Marcelo era muito tímido, né? Era muito tímido, muito fechado. E todas as vezes que ele ia assistir os nossos espetáculos, eu ficava assim, você está falando de ficar nervoso, de ficar suando, eu ficava super, super nervoso. Porque eu sabia que no dia seguinte ele ia escrever alguma coisa, alguma crítica, né, no jornal, e ele já chegava com aquela cara, né, super fechada, mas que depois, com os anos, que eu fui entender, né, que acho que até eu me identifico um pouco, porque eu também, apesar de não parecer, eu também sou tímido, as pessoas às vezes me acham muito carrancudo, muito fechado. E eu não esqueço, assim, uma das vezes que a gente estava, quando a gente estava estreando o espetáculo Por um Fio, que a gente estreou lá no nosso próprio espaço, o Marcelo Castilho estava sentado na primeira fila, e nós, no próprio espaço da Mimos, primeira fila significa estar dançando a 1,5 metro, 2 metros, às vezes, do Marcelo. E eu dançava o tempo inteiro, podendo ver a expressão, né, do Marcelo, as reações. E ele continuava com a mesma cara séria, impassível, assim, que eu olhava e falava, meu Deus, né? Exatamente, falava, meu Deus, o que vai sair amanhã? Ele vai destruir a companhia. Exato, né? Eu falava assim, tomara que ele tenha achado tão ruim que ele até desista de escrever. É melhor ele nem escrever, né? No entanto, no dia seguinte, ou 2 dias depois, a crítica que ele escreveu foi uma das críticas mais lindas, mais elogiosas, mais assim, emocionantes que a gente tem inclusive emoldurado lá na entrada da Mimos, né? Foi uma das várias críticas que ele escreveu pra gente. Eu até me lembro até hoje
do título da crítica, que é Do Delírio ao Pesadelo. Inclusive, na hora que eu olhei assim, do delírio ao pesadelo, eu falei, Você pensou que era nossa, alguma né? bomba, né? Mas é porque tem a ver com a temática do espetáculo. Então, você falou do Marcelo Castilho, falou dessa coisa de timidez, de estar nervoso, assim. Eu me lembrei muito dele, é uma pessoa pela qual assim, a gente tem um carinho imenso, né? Seu colega... pode falar. Ele além de conhecer muita coisa também, ele sabia escrever. Então, Sim, tudo que ele escrevia, e ele era uma pessoa muito delicada, apesar dessa cara exatamente. dele, ele não era capaz Exatamente. de destruir ninguém. Sim, Ele podia ver a pior coisa do mundo, mas ele era incapaz de destruir. Eu sei sim. que uma vez, logo no comecinho, eu escrevi alguma coisa, era uma peça de campanha, eu não lembro qual. Eu Uhum. escrevi uma frase que ele falou assim, Alvécio, não precisa disso. E depois, muito tempo depois, com maturidade, aí eu fui ver que era um negócio dispensável. Então, o Marcelo era muito sério, ele era muito sisudo, mas ele tinha Aham. uma delicadeza. É o que a Mariana Aham. falou, que a gente costumava chamar ele de gênio indomável. O Marcelo era um gênio. A gente nunca, É, eu acho que na minha trajetória, eu acho que na sim. trajetória de todo mundo da cultura em Belo Horizonte, em Minas Gerais Aham. também, a gente nunca vai ter uma pessoa como Marcelo. Muito Nunca. incrível, muito incrível. É, E ele, inclusive, já colaborou conosco. Uma vez a gente o convidou, quando a gente estava pesquisando o universo de Almodóvar para fazer o espetáculo Dolores, a sabia gente o tudo de convidou. cinema, né? E foi incrível, porque foi genial, porque a gente o convidou justamente para ele falar sobre Uhum. Almodóvar. Ele só fez, ele ficou lá algumas horas conosco, só nos fazendo perguntas. É, E só nos fazendo pensar em coisas incríveis, assim. Ele não é. chegou e expôs, Não, dissertou nada. E não. a maneira genial como ele colocou foi, assim, incrível. Mas me conta, Elvésio, quantos anos de Estado de Minas? Só terminando sobre o Marcelo aqui, o mais Sim. curioso dele que a gente achava, eu e a Mariana também, que a gente trabalha junto há muitos anos, acompanhou o Aham. Marcelo há muitos anos, tínhamos admiração por ele, é que ele chegava num lugar para fazer uma crítica. A gente, quando vai, eu principalmente, quando vou a alguma. Não que eu faça crítica como o Marcelo fazia, mas para fazer um registro de um show, de uma peça, qualquer coisa, eu sempre levo um caderno e anoto as coisas, porque eu vou esquecer. O Aham. Marcelo não. O Marcelo era capaz de chegar com aquele cigarrinho dele, fumava lá fora do teatro, entrava, Aham. depois ele lembrava de tudo. Era um Exatamente. negócio assim, era um gênio, um Exatamente. gênio. Exatamente. Mas voltemos ao que me traz aqui, o nosso diário, né? Quantos anos de Estado de Minas? Eu tenho, nossa, acho que fazem 30 anos agora. Eu acho que é Que legal. 89, não, 91, 90 ou 91, não lembro. Que Eu legal. acho que Então é mais ou menos como a Mimulus, né? A Mimulus está fazendo 30 anos esse ano. A é, gente começou em 1990, né? mais ou menos Então, como, que mais ou menos legal, que isso. legal. Não Não, é sabia bom dessa demais coincidência. de E, dar. e desde o início, com a mesma coluna, ou você já passou por outros Não, setores lá? não, eu já Já fiz de foi por. tudo. Eu tive essa sorte de fazer tudo no jornal, sabe? Eu acho que o que eu não fiz menos, mas muito menos, foi economia, porque eu não Aham, sou bom com números, não. É aham. legal, mas não era muito minha. Mas eu já fiz de Sim, sim. tudo. Entrei lá fazendo agropecuário, entrei, entrei lá fazendo agropecuário, que era super legal. Aí depois teve uma época que eu fui fazer Grande BH, que eu tinha que cobrir a região metropolitana, era legal demais, porque eu tinha uma independência, eu tinha que sair, a pauta não chegava para mim, eu tinha que correr atrás dela, era muito legal, era um tempo que eu gostei Aham. muito. Já fiz também muita polícia, ronda de polícia, É mesmo? já fiz. Tinha uma época que tinha, era anos 90, tinha muita chuva em Belo Horizonte, aquelas chuvas Aham, terríveis. aham. Já fiz muita cobertura, era Uhum. coisa assim, vi muita tragédia. Aham, Até que há mais ou menos não, há 16 anos, acho que completa esse ano, o aham, Josemar me convidou para fazer. Aí eu fui para o Caderno de Cultura também. aham, Aí, quando eu já estava no Cultura, aí o Josemar me chamou para aham. assinar a coluna. Aí, desde então, estou lá. Aí Muito mesmo assim, bem. eu continuei fazendo
pautas, às vezes eu fazia algumas coisas e fazendo a cobertura de eventos, mas eu sempre deixava um viés cultural nas notas, nas coisas, Uhum. para atrair o público e mostrar as coisas que eu já conheci, que achava super legais e que valiam a pena quem fosse leitor de uma coluna social também fazer aquela descoberta, enfim. Sim, Já sim. são 16 anos. Teve alguém que até comentou que agropecuária, que curioso. Não, eu jamais te É, imaginava, né? é, Agropecuária, policial. é, porque Jamais. quando eu entrei no jornal, eu não entrei contratado, não, eu entrei para fazer substituição de férias. Aham, aham. E eu tive muita sorte, eu acho que o jornal, além da importância dele como um veículo de Uhum, informação, o jornal ele sempre teve muita gente boa trabalhando lá, muitas pessoas. A gente falou do Marcelo, mas uhum. nessa época mesmo que eu comecei a trabalhar no agropecuário, eu trabalhei com pessoas bacanérrimas, trabalhei com a Tecris de Souza, hoje ela está em Brasília, com o próprio Alberto, que era o editor do caderno. Uhum. Eram umas pessoas muito legais e tinha... a redação era efervescente, não que ela não seja, mas ela sempre Sim. foi muito efervescente. Tinha o Valtinho também, Walter Sebastião. Então, Uhum. o jornal, o Estado de Minas, eu acho que ele, além da grande importância dele na história do Estado, ele tem isso. Ele, por um ano, por muitas épocas, quem trabalhava ali, eu não estou me colocando dentro desse meio, não, que eu tenho muito a Sim. aprender ainda. Mas a gente teve a minha geração, a própria Mariana, que está, eu acho que ela está aqui ainda, a gente teve sorte de Aham, trabalhar com muita gente legal, sabe? aham. E Muito aí é legal. bem. É muita, muita experiência, né? Muita experiência mesmo. E é muita E, história também. É muito aham, legal. imagino, imagino. E algum momento parecido, assim, alguma a série, digamos assim, se é que a gente pode chamar assim o Diário da Quarentena, que é algo genial, genial. Algum momento que você fez algo parecido com isso? Não, não. E o mais legal Aham, que o diário nasceu sim, no susto. sim. Surgiu no susto. Na segunda-feira, acho que foi 12 de março, eu sou ruim de Aham, datas, eu tenho ele aqui, mas eu não lembro. A sim, gente teve uma reunião no nosso caderno sim. e a editora Silvana, ela virou e falou assim, olha, vocês, a partir de hoje, todos vão ter que ir para casa, a gente já vai começar a fazer tudo de casa, tudo remoto. Eu não sabia o que seria isso, não tinha a menor Uhum, ideia, não sim. tinha a menor sensação da gravidade disso. Só que eu tinha Aham, saído da redação e não sabia se eu voltava para minha casa em Belo Horizonte, no meu apartamento, ou aham. voltaria, como eu fiz, para a casa da minha mãe aqui em Sete Lagoas. Você está em Sete Lagoas? Eu estou em Sete Lagoas. Eu vim Aham, para cá para ficar com ela e também porque ela mora numa casa. E meu apartamento é pequeno, eu ia morrer, já tinha aham. cuidado pro lado da Sim. janela. E aí Aham. eu precisava deixar alguma Hum. coisa. Quando ela falou isso, eu tive muito. Quando a Silvana falou assim: olha, todo mundo vai ter que voltar para casa, vamos trabalhar remoto, etc. Eu falei, ok. Então eu tinha que pensar muito rápido em alguma solução, Aham. porque eu achei, inocentemente, eu achava que em uma semana tudo seria resolvido. Nós achávamos. Acho que todo mundo. Aham. Ou que não chegaríamos a tanto tempo assim. Sim. E aí, nessa hora, eu não sei porquê, entre o momento que ela falou e o que eu tive que decidir, eu saí para tomar um café, não sei. E liguei para um grande amigo meu, que é o Gustavo Greco. Uhum. E a gente conversando nessas insanidades todas, o que vai fazer, o que não vai, o que deixa de fazer. Tararara. Eu e ele, conversando, chegamos à ideia, um perfil mais ou menos do que seria o diário. Falei assim, Uhum. Gustavo, vamos fazer o seguinte, você vai me escrever o que você qual que é a sua expectativa com esse período, e a gente vai Uhum. pedir uma outra pessoa para ler o que você fez. Aí ele falou assim, Uhum. beleza, vamos fazer então. E o negócio deu certo. Só que Uhum. eu fiz um vídeo. O primeiro Uhum. vídeo que eu fiz, eu falei assim, então,
explicando o que ia acontecer. Eu falei assim, olha, a partir de hoje, nós vamos, nos próximos 8 dias, 8 pessoas vão fazer isso, assim, assim, assim. Ok. Só que Uhum. hoje, não sei se vai Já, dar para ver, já o são quantos? resultado disso está aqui. Nossa, que legal! Então, no dia 13, então todas as coisas estão aqui. No Que dia legal! 13, a gente completa, teremos a página 150 do diário, que é uma coisa assim, é uma loucura, é um negócio que a gente não pensava que ia chegar. Que Agora, maravilha! apesar dessa surpresa, que é um Ah, negócio maluco isso, de ter ah. 150 páginas, o mais legal, não dá para a gente falar, no meio dessa pandemia, que hajam coisas legais. Legal vai ser só a hora que achar a vacina e todo mundo voltar para a Claro, rua e ir embora. claro. Mas o Uhum. mais interessante disso é que, pelo menos para mim, são duas coisas aqui. O Graça falou que está devendo, e ele está devendo mesmo. Até hoje não entregou o texto dele, mas a gente está Temos esperando. aí Antônio É, Grassi aí participando. Um abraço, um prazer é, recebê-lo aqui conosco. e aí, é muita gente. Você precisa se organizar, porque o negócio foi crescendo. E Uhum, aí eu fui descobrindo outras pessoas também que eu não conhecia. uhum, Então, à medida que eu chego e recebo os textos, são coisas tão legais que eu acho que isso é o que dá da vida, da emoção e da esperança para a gente poder seguir, porque está difícil para todo mundo. Eu acho que o diário é um negócio assim, para mim, pessoalmente, fez um bem muito grande. E eu estou em casa também, e você precisa, apesar de ser só uma página, a pessoa falar assim, é só uhum. pegar o e-mail, passar para a Ângela Faria, que é a subeditora, para a Ângela, para a Silvana, que é editora, para elas revisarem, lerem, para a Cibele, que sempre faz a diagramação e tudo. Mas não dá uma movimentação, entendeu? Porque, por exemplo, eu ligo Claro, para você, pergunto se você pode, aí eu tenho que ver quem claro. vai ser o seu vídeo, aí eu tenho que cobrar o seu vídeo, o Uhum. vídeo fulano. Exatamente, Então, exatamente. está sendo super legal. Eu E estou você, gostando. em algum momento aí me deu a entender, você pretende transformar isso num livro? A ideia é transformar num livro. Aham, Eu e o Gustavo, a gente uhum, já até conversou. A gente, assim, eu falo Gustavo porque é o Gustavo Greco, que é um dos uhum. designers mais importantes de Belo Horizonte, do Sim, país, inclusive. Ele é premiado internacionalmente. E a gente sempre tem umas parcerias de projetos. E a aham, gente sempre fez coisas super legais. O Léo Máximo também está aqui, ele colaborou com o Diário também num texto muito legal. uhum, Então, a gente já conversou, eu com o Gustavo já conversamos assim, por alto em fazer um livro. Mas uhum. só que também tem que conversar com o jornal, que apesar de eu estar coordenando, isso tudo é do jornal, tem que conversar. Sim, sim. A minha ideia, eu acho que ninguém vai ter dinheiro para fazer isso agora, isso eu não conversei com ninguém, a minha ideia era fazer um projeto, sei lá, tentar no crowdfunding, cada um dando um pouquinho, e o que a gente Aham. arrecadar, parte para custear o livro, porque isso é um trabalho de memória, é uma Sim, memória de uma época, entendeu? exatamente. São Começou de registros maravilhosos. Antes de você entrar, eu estava falando. São maravilhosos, são emocionantes, são tocantes, são engraçados, assim, tem de então, tudo, né? registro de uma época, então tem que Sim, ter uma. Não é só para ficar aqui no meu PDF guardado, sim, bonitinho, não. Isso tem que com circular certeza, também. com Então, certeza. tentar fazer isso num movimento de crowdfunding, conseguir grana, Uhum. e o que fizer para ele, fez, e o que sobrar, ou o que a gente ganhar de extra, doa para alguém, ou para alguém que Sim, precise. Porque hoje o que mais tem é a gente precisando sim, de com ajuda, de certeza, apoio. com E a gente está certeza. aqui de Uhum. privilegiados, né? Por Sim. isso. Bom, primeiro deixa eu apresentar aqui. Essa menina estava me olhando Oi, ali com uma cara assim, doida para vir para te participar. conhecer. Essa é a Irmã, Nina, minha filha ei, de 8 Nina, tudo anos. bem? Tem um Tudo pequeno também, que é o Ben, que tem 2 anos.
Tá ali na casa do avô, aqui do lado. O avô tá meio adoentado, tá ali guardando a devida distância, mas Isso é bom. cuidando dele, né? E a E Nina assim, dança também? a Nina dança, a Dança. Nina, inclusive, olha só, vou falar aqui, ó, numa live, assim, é segredo, né? A gente vai ter uma festinha de aniversário pelo Zoom, ela completou 8 anos semana passada, na Que festa de legal. aniversário ela vai estrear, vai dançar uma coreografia comigo, você acredita? Vai ser a estreia dela. Olha, que bacana. E que dia que vai ser isso, João Marcos? Isso vai ser sábado agora, vai ser sábado, vai ser a estreia dela dançando uma coreografia. Primeira vez, assim, dançando comigo, né? Mas ela já fez outras coreografias, Mas né? ela tá na escola, ela faz parte da escola também ou não? Ela dança na Mimos ou dança em outra escola? Ela, assim, faz algumas aulas comigo, quando Uhum. eu estou dando aulas virtuais, enfim, são muitas as aulas virtuais, né? Aproveito para É, falar também. No meu diário da quarentena, do qual eu tive a honra, assim, fiquei super feliz quando você me convidou para participar. E, assim, te enrolei um pouquinho porque eu escrevi uma coisa, depois me veio uma ideia, aí eu falei assim, nossa, eu tenho que mudar E tudo, né? esse é o meu problema, porque eu peço às pessoas e elas não Aham. têm assim, elas falam, ok, vou participar, mas pode acontecer uma coisa. Então eu tenho aqui também um caderninho, tá na Que bagunça, legal. mas é minha agenda. Eu faço aqui o que Mas é o eu quero, registro, né? é o Aham. que eu penso que vai acontecer, mas no meio das semanas tudo morre. O Graça, por Aham. exemplo, está devendo ainda e não entregou. Mas então, assim, eu fiquei super feliz. E assim, o texto que eu escrevi, eu enviei também assim para os alunos da Mimulus. E assim, muito legal o retorno que a gente teve, né? Eu enviei, né, É, né, a página do jornal para eles, enviei o seu Instagram para eles, e quantos, eu até acho que eu não cheguei a te repassar. Quantos elogios, né, você recebeu por essa iniciativa, porque realmente assim, eu achei incrível. E incrível, eu dizia antes de você entrar, né, você já citou aí, mas eu dizia do quanto eu achei poético e maravilhoso essa sua ideia de trocar, né? Um ler do outro. Então você lê, é. você vê assim, a interpretação que um dá para o texto do outro, e você torna a coisa É. mais rica ainda, né? Fora que Alguém, assim, você tem a possibilidade de ler ali o texto no jornal, e você tem a possibilidade de assistir, né? Escutá-lo pelo Instagram, né? eu conversei com uma pessoa, eu esqueci agora. É sério, eu não estou falando isso para fazer charme, não. Mas aí a Aham. pessoa virou para mim e falou assim: mas eu não sou uma pessoa de leitura. Ela é mais de texto, de escrever. Eu falei assim, não, mas não tem problema, não. O charme da brincadeira é esse. Cada um Aham. é uma coisa descontraída, e eu acho que isso que eu acertei. Eu acho que Aham. é isso que eu acertei na hora de fazer o teatro. Sim. Porque ele saiu no susto. Aham. Então, não foi uma coisa que a gente pensou, vamos fazer um negócio desse jeito, assim, para ficar assim. Não foi. O negócio Aham. foi caminhando e eu tive sorte também. E eu sempre, a mesma coisa que eu falei, de ter sorte, de ter um tanto de gente boa com que eu trabalhei ao longo desses 30 anos no jornal, ao longo desses 150 dias aqui dessa pandemia, uma pessoa sempre me indicava uma outra que era muito boa. Aham. Alguns eu sabia que ia conseguir, tinha certeza do resultado. Outros eu conhecia ali. Aham. E foi a mesma coisa também das pessoas que leram. Porque tem alguns que não conseguem, não tem tempo hábil para escrever e para interpretar. Tatiana Rubin, ela me apresentou o Jefferson Schroeder, que é aquele cara que faz. Ele é um ator, Aham. tem uma carreira sólida de teatro e ele também Sim. faz as imitações, que são Aham. divertidíssimas. E Aham. ele, a Tati me deu o contato dele, eu nunca tinha conversado com ele, e passei para ele um texto do Mauro Alvim, que era um texto muito difícil, era um diálogo de um casal, o Uhum. homem e a mulher. Espera aí que tem um gato querendo Tem sair. outro- Aí, o Jefferson fez a conversa dos dois, então ficou um negócio sensacional. E ele, depois eu fiz uma entrevista com ele. Então, eu acho que o legal disso também para mim são as pessoas que eu estou conhecendo, que eu estou Sim. descobrindo.
E os textos são todos muito legais. Todos. Eu estou imaginando assim, a riqueza disso, que são pessoas das mais diversas áreas, né? E assim, eu, com as lives que a gente tem feito, né? Assim, o quanto eu tenho desfrutado, inclusive uma live que eu fiz com uma das suas convidadas, que foi a Juliana Caldeira, né? Eu estava falando com ela sobre isso, assim, o quanto as lives, a Juliana que é psicanalista, a gente falando sobre, enfim, a questão o papel da arte nesse momento para as pessoas e tal. E eu estava dizendo assim, o quanto que para mim tem sido importante e enriquecedor nesse momento fazer essas lives com as pessoas das mais diversas áreas. Então, assim, o quanto eu tenho aprendido, conhecido pessoas novas, conversado, às vezes pessoas que eu conheço há muitos anos também, mas que eu nunca parei para conversar assim durante uma hora, né? A gente, por exemplo, a gente se conhece há bastante tempo, mas se conhece assim, de longe, né? É a primeira vez que a gente conversa. Né? Quem nos vê assim, quem nos vê conversando assim, com essa liberdade um com o outro, acha que a gente é amigo de encontrar, de bar, de pagar do outro. Não é. Exatamente. Nós nos falamos muito a época de... Eu já fiz muita matéria da Mimos, a época de estreia, mas a gente não tem essa... Né? Sim, de sentar e bater papo, nunca tinha acontecido. Então, é o que até eu brinco no meu diário de quarentena, né, onde eu coloco assim, eu tenho uma frase que eu repito muito lá, assim, são as coisas boas que um vírus nos traz, né? E uma delas é essa, assim, eu tenho agradecido muito por essa oportunidade de poder estar aqui fazendo essas lives, conhecendo diversas pessoas. Mas me conta aqui, a Juliana, pode falar. Só para te fazer um parênteses, a Juliana, eu cheguei até ela chegou até mim pela Marília Greco, que é mãe do Gustavo Greco. Então as coisas todas vão... Toda uma rede, né? Se unindo, entendeu? E eu acho mais legal, num momento que é difícil para todo mundo. Está difícil para todo mundo. Quem falar que tá bem é mentira. Mas eu acho que são essas coisas que dão leveza para o dia a dia da gente, sabe? Exatamente. Que seja ali um texto desse, um vídeo do texto, 3 minutos, 4 minutos. São 3, 4 minutos que você fica ali... Oba, sim. Né? É o que eu falo também, né? do nosso papel, por exemplo, com a dança, né? Exatamente. De seguir levando a dança, conteúdo ligado à dança, sejam aulas teóricas, sejam aulas práticas, e o quanto as pessoas nos agradecem. E isso, né, apesar do momento difícil que você já citou, né, momento difícil financeiro para todo mundo, e com a gente é a mesma coisa, né? Nós estamos lá com o nosso galpão com toda uma história de 30 anos lá, nunca fechou nesses 30 anos, está lá fechado há 5 meses, né? E a gente nessa luta, fazendo funcionar de forma online as nossas aulas, os nossos cursos, tanto a companhia quanto a escola. Então, assim, está super difícil. Então, mas o quanto eu sempre cito isso assim, recompensador, o quanto é gratificante para a gente receber esse feedback das pessoas dizendo, né, agradecendo, igual você disse, né, do diário ali, 3, 4 minutos que a pessoa vai ler, às vezes é um momento que a pessoa pega um vídeo nosso no YouTube ou vai fazer uma aula nossa pelo Zoom, que a gente tem tido diariamente, né, quem quiser conhecer um pouquinho mais, está aí no nosso Instagram, todas as divulgações, tanto aulas teóricas quanto aulas práticas. Então, assim, o quanto tem sido importante é isso que você falou, levar esse momento de leveza para as pessoas, né? E a leitura, a dança, são as artes de uma maneira geral, né? E às vezes não precisa nem ser, por exemplo, eu até tentei já pegar livro mesmo para ler, eu tenho muito livro aqui para ler, mas não dá, eu não consigo, não vai. Eu acho que ainda você vai desviando a atenção. Série eu já voltei a assistir, mas ler é difícil ainda. Mas esses textos são tão pequenininhos que você passa e vai feliz da vida e continua e pensa que no dia seguinte as coisas vão melhorar, né? Exatamente. Exatamente. Para as pessoas, acho que teve alguém até que perguntou alguma coisa aí, para as pessoas que não, porventura, não sabiam, né, do Diário da Quarentena, que quiserem conhecer, enfim, tá lá no Estado de Minas, todas as publicações e no Instagram do Elvésio. Que é só Elvésio, né? O seu Instagram, não é isso? No meu Instagram, @Elvésio, todos os vídeos estão lá, todos. No Instagram do jornal, não entram todos, porque é uma questão... Tem muito material, né? É muita coisa. Então entram alguns. Mas no meu Instagram estão todos lá e ele é liberado. Agora, o texto escrito
só na página do jornal, ou então quando Aham, o livro sair. aham. Tomara que esse livro saia. Nossa, estou Não, torcendo. a gente quer demais, mas só que Aham. também a gente não sabe, igual todo mundo sabe quando vai voltar, a gente não sabe quando que pode colocar isso, transformar isso, efetivar isso em projeto. Sim, Porque não dá para parar o diário agora, por exemplo, chegar na 150, claro, mas e aí? claro. Tem que ter um momento que a porta abra e a Aham, gente faça uma página para finalizar. E aí depois aham. faz o diário pós-quarentena, sei lá. Enfim, podem vir outras ideias a partir daí, que, É, enfim, a ideia é que venham coisas sensacional. boas, né? É, Agora, Mari, como é que vocês estão fazendo? Eu fico pensando muito nisso. Eu fiz uma coletiva antes da entrevista, eu participei ah, de uma coletiva ah, com o Fábio Porchat, e ele estava explicando que as gravações da nova temporada do programa dele, todo mundo, ele falou que está vestido como cientista maluco, os ah, técnicos. Então, ah, essa visão, para mim, me dá muita tristeza. aham, Você está trabalhando aham. ali, todo mundo se Sim, protegendo. Como que sim, está a relação, a situação da companhia? sim. Bom, primeiro assim, né? É importante esclarecer que a escola e a companhia são É, dois trabalhos separados, mas é. que se cruzam, que estão Uhum, juntos em alguns momentos também, né? A escola, a gente já tinha esse projeto anteriormente de levar aulas online, cursos online, a gente já tinha esse projeto delineado já há bastante tempo, mas nunca conseguíamos tempo para parar para fazer realmente acontecer. E uhum, aí eu até cito isso na quarentena, né? E aí agora teve que acontecer, né? Muito rapidamente. Eu estou muito satisfeito com o resultado. Claro que, né? Enfim, tem as vantagens, as desvantagens. Então, por exemplo, hoje a gente tem alunos não somente de Belo Horizonte, mas temos alunos lá da Europa, temos alunos de várias uhum. cidades do Brasil, É, mas não paga as contas, né? De uma maneira muito é. clara. Muito clara. Ainda não paga as contas. Porque você manter o galpão lá fechado e toda a estrutura e o Tem pessoal, imposto, etc. né? Exatamente. Então, mas foi uma forma legal que a gente encontrou de continuar esse vínculo, de manter esse vínculo com os nossos alunos, de levar esses momentos de leveza que a gente citou ali para os alunos. Então, a gente tem diversas aulas com vários professores, aulas teóricas também. Aliás, fica o convite, nesse sábado a gente tem uma aula muito legal de história da salsa. No último sábado a gente teve de história do tango, nesse sábado agora vamos Bacana. ter de história da salsa. E temos tido aulas também, muitas aulas voltadas para a formação profissional, né? Ou seja, Uhum. nós que somos referência aí na dança já há bastante tempo, então assim, formação de professores. Daqui a 2 sábados a gente vai ter uma aula chamada Ensinando com Eficiência e Eficácia, voltada para a formação de professores. Já tivemos muitas aulas de criação coreográfica, enfim. Então, tanto para o aluno que quer desfrutar da dança como um lazer, né? Por Aham, hobby, quanto aham. aulas para profissionais. Então, a escola tem Entendi. feito dessa forma. Para a companhia, o que é muito complicado para a companhia é o quê? A nossa dança é feita a dois, né? É dança de salão, a base da nossa dança. Não que a companhia faça dança de salão, porque a gente Mas desconstrói e leva isso para é um o outro toque, lugar. né? É o encontro, é Exatamente. corpo com É corpo. feita a dois, porque eu É, até também cito no Diário da Quarentena. Infelizmente, você pega os editais, que são muitos, né? é, Todos falam, né? É importante que o proponente permaneça, né, com a devida distância é. do outro, etc. Mas a gente tem tido coisas bem legais, assim. A gente tem, por exemplo, refeito coreografias que são executadas a dois, só que cada um na sua casa. Então é muito legal, muito poético também, muito bonito ver isso. Como que era, né? Essa sobreposição de imagens, a coreografia original com o casal dançando, sobreposta com as pessoas sozinhas ali, né? Temos É tido outra leitura, né? exatamente. E outras possibilidades também, né? A gente está até fazendo agora, editando trabalhos ligados, inclusive, eu talvez até use o meu texto aí para o Diário da Quarentena, lido por mim, sobreposto com imagens
do nosso galpão, sobreposto com outras imagens de dança. É um trabalho que a gente está para bacana. fazer também. Então, até te agradeço, porque a possibilidade de fazer, né, esse gatilho aí, de fazer esse texto aí para você, foi muito legal, porque me gerou diversas ideias, inclusive a partir de textos de outras pessoas que eu li, que eu vi no seu Instagram. Então, assim, é muito, muito, muito rico isso. Né? É bom ver essas histórias, porque aí a gente vê que ele dá frutos indiretos também, entendeu? Claro, claro. Nossa, te agradeço muito. Foi uma coisa super simples, Uhum. que tá dando certo, que dá um efeito legal. Isso é bacana. E esses registros também, né? Você está falando desses registros, também a gente está muito feliz com isso, assim. Tem sido, acho que foram mais de 50 lives já que eu fiz, e todas elas estão registradas também. Ou no nosso Instagram, ou no YouTube. Quer dizer, foi a partir de um determinado momento que o Instagram deixou lá no IGTV, com a nossa live, então, para aquelas pessoas que quiserem assistir, que entraram depois e tal, elas ficam no IGTV do nosso Instagram, lembrando que tem um Instagram da companhia e tem o Instagram da escola, que às vezes as pessoas confundem também, causam uma confusão. Aqui nós estamos no Instagram da escola. Né? Eu quase fiz essa confusão. Isso aconteceu com o Antônio Nóbrega também, outro dia. Né? Eu estava esperando ele aqui na live e tal. Cadê o Antônio Nóbrega? Ele não aparece. Aí, de repente, não, eu estava no Instagram da companhia. Né? Então, isso acontece. Então, eu gosto sempre de frisar isso. Tem o Instagram da companhia, tem o Instagram da escola, né? O Mimulus Danca e o Mimulus Cia Danca. E tem o canal do YouTube da companhia e da escola. Todas as nossas lives, elas ficam registradas lá. Então, assim, tem depoimentos incríveis, tem pessoas incríveis, inclusive falando sobre essa trajetória desses 30 anos. Quem quiser, vai lá no nosso canal do YouTube, né? Se inscreva lá também. Lá você vai ter conteúdo de dança e etc. E vão ter as lives todas. Essa live nossa vai estar lá a partir de amanhã. Ela já vai estar lá no canal do YouTube também. Né? Agora, e os espetáculos seus? Vocês disponibilizaram eles já, todos os espetáculos na íntegra? Na íntegra, não. Porque a gente tem uma questão ligada aos direitos autorais da música. Né? Então, assim, as nossas trilhas sonoras, elas não são compostas, não foram compostas especialmente para os nossos trabalhos. E são trilhas sonoras que eu gosto de fazer, trilhas sonoras, às vezes, pegando as coisas mais diversas. Né? Então, eu junto música erudita com as coisas mais populares e tal. Então, assim, para a gente conseguir liberação disso, são muitos os compositores. E, atualmente, né, a gente até fica confuso. O que pode e o que não pode colocar, né, na rede. Então, assim, a gente tem postado muitas coisas no nosso Instagram sobre os nossos trabalhos, mas trechos de espetáculos, não o espetáculo completo, infelizmente. E também, assim, informações, curiosidades sobre a criação do trabalho e etc. Temos feito muito isso também. Né? É esse tipo de conteúdo que as pessoas estão procurando também, né? Sim. Essas coisas que sejam informação, mas que não te deixe de perca os cabelos. Aqui já não tem quem vai onde perder, mas a gente quer coisa mais, né, mais tranquila. E as próprias aulas também. Tem sido muito legal ver pessoas que têm... Hoje mesmo, tinha uma pessoa que estava comprando um dos nossos cursos para dar de presente para uma amiga. Né? Justamente porque essa amiga estava precisando de um momento desse, de leveza e tal. Ela falou, poxa, eu achei essa aula fantástica, eu quero dar de presente para uma amiga. Né? Então isso é muito legal também. A gente vê assim, pessoas que nunca tinham dançado, aí de repente agora... E até legal assim, tem gente que, aula virtual de dança, mas tem muita gente que às vezes é tímido, né? Não tinha coragem de ir para a escola, e agora na aula virtual fica lá de longe, não precisa nem ligar a câmera às vezes. Então tem muita gente curtindo muito assim, essas aulas virtuais. Vai quebrar barreira também, né? Com certeza. Quebrar essas barreiras de timidez. Sérgio Abrita aí com a gente também, dando um oi aí para Baby. Baby Mesquita é minha mãe, que foi fundadora da Mimulus, que é sua fã também, viu? Com a Baby também, eu conversei com ela muitos anos. Acho que as primeiras matérias que eu fiz com ela. Que legal. Eu nem sabia disso. Acho que foram as primeiras lá, fiz com ela. E eu sempre falo isso. Apareceu. Não é com... Sim, Luiz Arthur.
não é qualquer live minha que ela assiste, não, viu? É só com convidados muito Então especiais. Então você tá muito prestigiado, tá muito prestigiado. Isso é bom, hein? Isso é bom. Agora, Vécio, conta pra gente aqui, nós temos alguns minutos ainda. Alguma coisa marcante, alguma coisa assim que te deixou, que ficou na memória assim desses tantos relatos, desses diários? Tem alguma coisa que você lembra assim especial? Se você não quiser citar a pessoa também, não, né? Não tem... Mas é o que eu te falo. Todo dia, uma vez eu brinquei com alguém, brinquei com um amigo meu, falei assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente tem que ir, a gente acorda e pensando que naquele dia vai acontecer uma coisa boa. Se não acontecer, a gente transfere para o dia seguinte e vai rolando. Então, o diário, para mim, é assim. Eu acho que todos os textos, independente de quem escreve, eles têm um valor. Para mim, todos têm um valor ainda mais especial. Porque são pessoas que eu conheço, são pessoas... O próprio Luiz Arthur, que eu conheço ele de anos, e era um dos meus atores favoritos de Belo Horizonte. Ele é de uma geração que eu gosto muito. Sempre gostei. O também admiro Abrita muito. Também, O próprio Abrita também, que a gente conhece de júris de campanha, de utilização de teatro. Sim. Então, todos eles são importantes. E todos eles, quando eu recebo, é o que eu te falei, que é a esperar alguma coisa bacana que vai acontecer naquele dia, como se fosse um milagre, mas que ainda não chegou. Então, todos esses textos, quando eles chegam, eles são, para mim, essa novidade, essa coisa legal que eu queria ouvir. Então, todos eles funcionam para mim. Então, acho que não tem aquele que talvez o que... Puxando a sardinha para o meu lado, o que eu mais me emociono é com o que eu escrevi. Porque foi o primeiro e tudo que eu escrevi ali foi num momento de muita emoção para mim, porque estava tudo. Eu descrevo a minha mesa da redação. Todos os badulaques que tinham em cima dela, meu calendário com as coisas que eu queria fazer, os espetáculos de teatro que eu queria ver, tudo que eu queria ver estava ali, eu transferi. Então, aquilo ali, para mim, não é puxando para o meu lado, mas é o que me toca mais, porque é o momento que eu deixei a minha mesa, a minha cadeira, por mais de 30 anos, entendeu? Então, aquilo ali é muito... Não, eu me identifico completamente, né? Porque, por exemplo, a minha parceira de dança, Juliana, com quem eu fiz uma live, inclusive, semana passada, 27 anos que nós dançamos juntos. Nunca, em nenhum momento antes, a gente tinha ficado tanto tempo separado um do outro, né? É mais do que muitos casamentos, e de repente, né? A gente está separado um do outro há tantos meses. A convivência, por exemplo, vou falar a Mariana de novo, que ela, não sei se ela está aqui ainda, se ela saiu, mas a gente está junto desde a época que o jornal era no Getúlio Vargas. A minha convivência com ela Luiz Arthur conhece ela, a minha convivência com ela é muito maior do que a convivência que eu tenho com minha mãe. Então, ela minha mãe mora em Sete Lagoas, a gente se encontra, eu venho para cá no final de semana, mas eu tenho uma convivência com a Mariana que é diária. Sim. Eu do lado dela, assim, é quase um casal também. Sim. Só que a gente não se vê mais. É claro que a gente conversa. Claro, mas não é a mesma coisa. Aqui, mas não é a mesma coisa. Então, isso é uma loucura. Sim. E eu mesmo, você estava falando, eu também me identifiquei muito assim, você falando da sua mesa, né? Eu com o nosso galpão lá, né? Que está lá fechado. Eu tive que ir lá uma vez, eu acho, nesse período, para fazer alguma coisa que eu precisei. O Fábio, nosso braço direito, que até está aí nos assistindo, que, né, volta e meia tem que ir lá para fazer alguma coisa mais urgente. Mas está lá, toda a nossa história, né? Lá os meus objetos, as minhas músicas, as coisas todas de trabalho, turnê na Europa cancelada, temporada no Teatro Alfa, festivais, Brasília, São Paulo, etc. Enfim, é a situação, né? É a situação. E eu acho que ser desapegar dessas coisas é tão impactante quanto... Não, mostra quão impactante é essa pandemia.
Porque Sim. eu deixei para trás tudo. Eu deixei meu Aham. apartamento lá em Belo Horizonte, eu saí de lá e escrevi um bilhete, brincando, naquela história que eu te falei, que acreditava Ah, que em 8 dias eu voltaria. Eu escrevi sim. lá assim, saí desse apartamento às 14 horas e a data, que foi um sábado que eu não lembro. E Aham. achando que, assim, semana que vem eu estava lá de novo. O Não bilhete voltei está lá até ainda, hoje. do mesmo O bilhete jeito, é está lá. isso? E eu espero que o apartamento esteja lá ainda, não tenha sido É. invadido. Pois é, muito incrível, é muito É, surreal isso tudo, né? Muito é, surreal, né? é surreal. Ah, minha mãe está até falando aqui, a gente fez um trabalho há pouco tempo que ainda não foi editado, né? A gente vai ver como a gente vai fazer, mas são imagens lindas, 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 que já foram gravadas do galpão vazio, né? Dos objetos empoeirados, da fresta de luz que entra pela telha quebrada, né? É, Tem imagens lindas, lindas, que a gente ainda vai ver em que a gente vai transformar isso, né? eu acho isso muito triste. Maria Tereza Gel também está aqui. Uhum. Eu, ela, a irmã dela, Vanessa, e o Gustavo, a gente tem um grupo, nós quatro, a gente se dá bem há muitos, somos amigos há muito tempo também, e a gente tinha encontros, poucos, mas isso também faz falta, e de repente cortou. Não cortou Sim. esse elo, porque se um precisar do outro, liga e resolve. Mas Uhum. cortou esse elo que a gente tinha ali, de poder Uhum. encontrar, de, por exemplo, Uhum. lá na Talento, tomar café com pão de Sim. queijo. Uma bobagem. Ficar lá Uhum. conversando. Não Uhum. tem isso mais. Sim, sim. Eu acho isso muito maluco. Ah. Me deu vontade agora de convidar essas pessoas. Eu queria fazer o convite aqui para elas, esses que participaram do Diário da Quarentena, esses que estão aí nos assistindo e tudo mais. Se quem tiver vontade, eu queria de repente fazer uma aula especial de dança. A gente encontra todo mundo ali pelo Zoom. A gente está querendo fazer um baile virtual. Ué, De repente a vamos gente armar isso. Vamos né? A armar gente isso. pode fazer um aulão virtual ali para Pois todo é, mundo. mas aí vai ser Ah, outra fase que eu vou ter que quebrar, e essa barreira vai ser mais longa. Eu posso até participar, mas com o Zoom desligado. com o vídeo desligado, né? É o que eu falei, essa é a vantagem. Uma das vantagens também, por exemplo, desse momento é o que eu disse assim: a gente tem tido professores, por exemplo, Ah professores lá, ó, convidados. Sim. Que foi? Desculpa. Travou um pouquinho aí. O que você falou? A Ah, Maria tá falando que Tereza eu falou que topo. topa, Aham. Então, Lilian vamos. falou que topa, a Brita falou que topa. Aí, ó. Olha que Aí a gente já legal. pode fazer um grupão. Olha que legal. Vamos? Luiz Arthur, vambora! É. Mas são as coisas boas desse momento, né? Por igual eu estava citando, a gente tem tido, por exemplo, professores lá da Espanha, lá de Madrid, que têm dado aulas para a gente, né? Para os nossos alunos como convidados. Professores do Rio. Então, assim, eu tenho dado aulas para alunos lá da Europa também. Então, isso é muito. Ó, a ideia foi. O pessoal gostou da ideia, Foi. ó. Ó, Gustavo entrou e Gustavo é animadíssimo. Se ele falar que vai, meu filho, o negócio fica animado. Gustavo entrou. O Edivaldo, que é um amigo meu, que mora nos Estados Unidos, ele é diretor de um hospital lá. Também eu tenho certeza que ele entraria. Aí, Liloca ó. está aqui também, tocando sininho, mas não sei se o sininho é só da animação, mas eu acho que ela vai, porque ela topa tudo também. A gente, uma vez, nós somos no. Ela é a melhor companhia que você pode ter na vida. Você chama para ela fazer qualquer coisa, ela vai. Aquele espetáculo Chacrinha. Falei, Liloca, vamos assistir? Vamos. A gente vai assistir da plateia. Só que foi um mico, porque a gente ficava lá como plateia, macaca de auditório do Chacrinha mesmo. Ah, é? Eu fiquei lá escondido numa vergonha, e ela lá, e a gente recebeu uma Animadíssima. sacode. Então ela vai em tudo. Ela vai em tudo. Maravilha. Ó, eu já anotei aqui no meu bloquinho, viu? Já anotei aqui no meu bloquinho. Vamos pensar como fazer essa ideia funcionar. A gente já estava Vamos, pensando isso vai. mesmo aqui na Vai. Mimos em fazer um baile virtual, fazer isso acontecer, mas eu acho Bom que seria muito demais. legal ter essas Vamos. pessoas, enfim. Quem quiser fazer uma aula para a gente ali no meio, a gente começa o baile com uma aula e depois segue em frente aí. Vamos, a gente faz um grupo daqueles do WhatsApp mesmo, que manda convite para todo mundo e a gente resolve. Deixa eu só fazer Maravilha, um negócio maravilha. aqui, antes, eu acho que está quase Diga. acabando. Exatamente, falta um minutinho. Esse quadro aqui, não Ah, sei se vai dar para ver, sim, deu para ver. são vários barquinhos de papel. Sim, sim. Esses barquinhos, Ah,
um amigo meu fez para mim. É uma coisa surreal, eu nunca vi isso na minha vida. Ele fazia barquinho de papel, é um negócio fácil, mas é difícil de fazer, Aham, aham, né? É muita dobradura. E ele aham. fez isso. Então tem um pequenininho lá em cima, minúsculo, e tem um maiorzinho. Isso Sim. aqui, para mim, e eu recebi isso, eu recebi os barquinhos, acho que um Ah, mês antes dessa pandemia toda. Então, eu acho legal isso aqui, para mim, é o sinônimo do que a gente tem que ter agora. É ter que lindo. delicadeza com as coisas. Que lindo. Porque aí a gente É vai isso passando aí. isso tudo, não sei quando que é, mas isso aqui, para mim, o que ele fez, não tinha nem nada de pandemia ainda, era o exemplo de delicadeza e Aham. gentileza que a gente tem que ter com a vida para poder passar por isso sãos e salvos, né? Elvésio, olha, não poderia terminar de forma mais linda, poética essa live mostrando isso e falando disso, viu? Aqui, e foi tudo sem pensar. Eu tive que colocar esse quadro aqui, porque senão a parede ia ficar branca demais. Eu falei, não, vai ficar esquisito. Eu ia plotar um negócio aqui. Falei, não. Aí eu coloquei um barquinho lá, ficou meio minimalista, e eu olhei ele e lembrei. Ai, que Falei, tá lindo. acabando, tem que deixar alguma coisa. Ó, um beijo para você, um beijo para todo mundo que esteve aqui conosco. Eu Sai adorei, adorei direitinho, né? muito. Foi maravilhoso. Parece que Sai você faz direitinho, né? 10 lives por dia. Valeu, Elvésio! Falou, não.